disse a vocês, eu estou aqui no PC hoje, a internet aqui não é a oitava maravilha do mundo, não, então é um pouquinho lento. Vamos lá. Ok, algum equívoco? Vocês estão vendo aí a apresentação? Estamos. Ótimo, então vamos lá. Olha só, hoje a gente vai para a parte final, onde a gente vai ver os cálculos, como que a gente faz os cálculos da volumétria de neutralização e as aplicações. Nessas aplicações, como vocês são do curso de farmácia, nós vamos fazer a determinação de uma amostra ácida, no caso é um comprimido de ácido acetil salicílico, né? Descobrir o teor de ácido acetil salicílico no comprimido, e uma amostra básica, que é uma solução de hidróxido de magnésio, um medicamento conhecido como leite de magnésio. Então, também nós vamos determinar o teor desse remédio, que é uma base. Então, tanto o ácido quanto a base são passíveis, né, de serem analisados via volumetria de neutralização. Bom, mas antes da gente entrar nisso mesmo, eu vou dar mais uma revisadinha ou uma reforçada lá no conceito dos indicadores. Por quê? De novo, apesar dos indicadores serem uma solução auxiliar, no caso da volumetria, de qualquer volumetria, né, ele vai ser crucial, porque é ele que vai permitir que eu perceba que a reação findou, que eu feche a torneirinha da bureta, possa medir o volume que foi necessário para que a reação acontecesse e, a partir daí, calcular a concentração da minha amostra. Então, se eu não consigo visualizar adequadamente o ponto final, por melhor que eu tenha a minha solução padrão, né, mais bem feita, agente padrão primário, a solução amostra tudo bem feita, a titulação numa técnica impecável, se eu não conseguir visualizar o ponto final, nada vai adiantar. Então, apesar de ser uma solução auxiliar, ela é de extrema importância. Então, olha só, para tentar explicar como que os indicadores funcionam, algumas teorias foram lançadas. A primeira teoria foi a do Oswald, aquele mesmo que a gente falou dele no semestre passado, sobre a teoria da diluição de Oswald, tá? Ele é o mesmo. Ainda com base na dissociação eletrolítica, que era a mesma teoria que ele falava lá, baseado na teoria de Arrhenius, etc. Então, a gente já falou aqui que os indicadores para a volumetria de neutralização também são conhecidos ou chamados, denominados de indicadores de pH, porque eles vão mudar de cor de acordo com o pH do meio, né, do meio reacional. E, quimicamente, eles são moléculas orgânicas, ácidos ou bases fracos. Tá? Então, é por isso que eles também variam de cor de acordo com o pH do meio, porque como eles são ácidos e bases fracos, eles também são afetados pelo pH do meio. Tá? Como que eles sinalizam o ponto final? Eles mudam gradualmente a coloração dentro de uma determinada faixa de pH. Essa faixa é uma faixa relativamente estreita, tá? Porque ela tem que estar dentro daquele salto brusco que a gente percebeu lá nas curvas de titulação que acontecem nas imediações do ponto de equivalência. Então, nas imediações do ponto de equivalência, o pH salta bruscamente e dentro daquela faixa, desse salto, tem que estar a zona de transição da solução auxiliar, que é o indicador que vai mostrar o ponto final. O ponto final é quando o indicador muda de cor e o nosso olho percebe. Ponto de equivalência é quando a reação se completa em termos de equivalência química. O nosso olho não consegue enxergar porque é uma escala atômica ou molecular, tá? Então, eles são... Geralmente, a gente usa soluções fraquinhas, né, 0,1%. Essa concentração, ela vai ser tal que o nosso olho consiga perceber. Se ela for muito fraca e a cor fique muito clara e o nosso olho não consiga perceber adequadamente, então ela não vai servir. E se ela for forte demais, dependendo da cor, né, para a qual ele vai mudar, ela pode ficar tão forte que a gente pode ter dificuldades em ver. Por exemplo, um indicador que passa de amarelo para vermelho, se ele for muito forte, ele pode, ao invés de ficar vermelho, ficar vinho. E aí a gente não vai ter a certeza de que chegou no ponto que deveria chegar. Um outro exemplo bastante interessante com relação a isso
é um indicador chamado negro de eriocromo T. Negro de eriocromo T. Ele é um indicador que ele é utilizado em titulação complexométrica e ele muda de azul para vermelho. Só que azul e vermelho são cores muito próximas, então elas, dependendo da quantidade de cada um, a gente pode ver um violeta. Então, se ele estiver muito forte, tanto o vermelho fica tão forte, quanto o azul fica tão forte, que a gente só vê violeta o tempo todo. Então, essa concentração também, ela deve ser levada em conta, essa questão da nossa percepção das cores, tá? É por isso que geralmente a concentração ideal é em torno de 0,1%. Dependendo da substância, né, a gente pode fazer uma solução aquosa, ou se ela não é muito solúvel em água, alguns ácidos orgânicos não são muito solúveis em água, a gente pode fazer uma solução alcoólica, né, a gente dissolve em etanol. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o rapaz que tentou explicar o funcionamento dos indicadores foi o Oswald, e ele se baseou lá na teoria da dissociação eletrolítica. Como o indicador é um ácido fraco ou uma base fraca, né, que eu estou aqui, ó, representando por H-Ind, ácido, ele vai se dissociar, como ele é um ácido fraco, ele tende a se dissociar espontaneamente, liberando o H+, e ficando aqui, ó, com o seu ânion Ind. Ele, na forma molecular, tem a coloração A, e na forma ionizada, tem a coloração B. Então, é isso que vai acontecer lá no meio, teoricamente, de acordo com o Oswald. Quando uma dessas espécies for predominante, por exemplo, se ele tiver no pH, vamos supor que ele está no meio ácido, né? Ele já é um ácido fraco, já tem dificuldade de se ionizar. Se eu tenho uma grande quantidade de ácido lá no meio, então eu desloco o equilíbrio para o lado esquerdo. Então, predominantemente, terá o indicador na sua forma molecular. E ele aparecerá, a solução aparecerá para os nossos olhos na coloração A. À medida que eu for adicionando base para neutralizar o ácido lá da minha amostra, pH vai indo para a neutralidade, podendo ir até uma pequena gotinha a mais, uma gotinha a mais já para meio básico. Isso ajuda, né, ou contribui para que esse ácido aí sim consiga se ionizar. E aí, predominantemente, nós teremos a espécie ionizada e a coloração da solução B. O mesmo raciocínio para uma base, né? Faz de conta que eu tenho um indicador aqui com uma hidroxila. Então, é uma base fraca que se ioniza e tem a mesma coisa. Se o meio for predominantemente básico, ele vai permanecer na forma molecular, conferindo a coloração C à solução, e quando o meio for suficientemente ácido, ele se ioniza, e aí a solução vai passar a apresentar a coloração D, e a gente sabe que ali o ponto final foi atingido, e a gente para a titulação. Até aí tudo bem, gente? Beleza, então vamos lá. Mas a gente sabe que ácidos fracos não se ionizam totalmente, assim também como bases fracas. Qualquer eletrólito fraco não se ioniza totalmente. E essa ionização ela não se dá assim, num pulo, não. Estava aqui, aí de repente veio para cá. Há uma transição. Há momentos em que a gente vai ter quantidades grandes de HIND e começa a ter pequenas quantidades dessa, depois isso aqui vai crescendo, esse aqui vai diminuindo. Pode chegar um momento em que os dois estejam, né, em quantidades equivalentes. Então, há um processo de transição. É por isso que foi lançada uma outra teoria, que é a teoria aceita atualmente, que é a teoria das formas tautômeras. Ou seja, são formas que coexistem no mesmo sistema. Tá? Então, a gente tem basicamente três formas. A forma dele inicial, molecular, tem aquela forma dele ionizado lá, que o Oswald falou, mas existe aqui no meio desse percurso uma forma em que ele ainda está tentando se ionizar. Deixa eu só autorizar aqui alguém que chegou. Pronto, Janeiro chegou. Boa tarde, Janeiro. Então, existe a forma que ele ainda está aqui transitando, né, entre a forma molecular e a forma ionizada, então a gente chama de forma tautômera. Né? Então, ó, a forma dele totalmente molecular é aquela em que ele começa a querer quebrar as ligações para chegar até a forma ionizada, são tautômeras. Tá?
assim também como existe a forma do H-Ind. Todas as três coexistem. Se a gente observar esse exemplo aqui, ó, ele na forma totalmente ionizada é incolor, na forma tautômera ele já começa, né, a mostrar ser amarelo, e na forma totalmente ionizada é amarelo. As três formas coexistem. Como é que a gente vai saber que terminou? Quando essa aqui for predominante, quando essa concentração for a maior. Se lembra lá na aula passada que a gente falou que é a faixa de transição vai de pKa menos 1 a mais 1? Tá? Qual é a forma predominante? Essa aqui, pKa mais 1. Essa aqui, pKa menos 1. Tá? Sempre vai existir todas. Por quê? Porque como é um eletrólito fraco, ele não se ioniza totalmente. Então, sempre eu vou ter forma molecular lá no meio, como também vou ter as formas ionizadas. A cor que vai aparecer vai depender da predominância, né? Se existe uma quantidade maior dessa, a solução vai estar incolor. Se existe uma quantidade maior dele ionizado, a solução vai estar amarela, tá? Então, essa mudança vai estar exatamente relacionada com essa faixa de concentração de cada uma dessas espécies lá no meio. E essa concentração depende diretamente do pH do meio, já que eles são ácidos ou bases fracas e precisam se ionizar. Alguns fatores vão influenciar na zona de transição, tá? Então, primeira coisa, a concentração. Aquilo que eu falei, essa concentração ela pode ser tão forte que eu não consigo perceber bem a cor. Tá? A não ser, né? Só um momento, chegou mais alguém. Oi, Jacó. Seja bem-vindo, querido. Esse efeito aqui da concentração, ele vai se manifestar principalmente quando o indicador é monocromado. O que é monocromado? Quando ele só apresenta uma cor. Então, por exemplo, lá na titulação que a gente viu, onde a gente vai padronizar o hidróxido de sódio utilizando o bistrato de potássio como padrão primário, em meio ácido, a fenolftaleína é incolor, e em meio básico ela é rosa. Então, ele é monocromado, só tem uma cor. Já lá na padronização do ácido clorídrico, que a gente viu, foi feita com hidróxido de sódio, em meio ácido, o indicador é amarelo e em meio básico vermelho. Então, ele tem duas cores. Tá? Então, o indicador monocromado é aquele que é incolor em um determinado meio e tem uma outra cor qualquer no meio inverso. Então, esses aí, a influência da concentração vai ser maior. Por quê? Porque, às vezes, eu posso colocar uma concentração alta e eu não sei se está alto porque ele é incolor. Então, eu tenho que ficar muito atento. É claro que quando vocês vão fazer uma análise, né, um método que já está estabelecido, lá já existe, já diz a concentração. Mas isso aqui são teorias que a gente fala para que quem for desenvolver um método, vamos supor que você vai desenvolver um medicamento novo, e como é um medicamento novo, não tem ainda um método de análise. Então, talvez você tenha que desenvolver um método de análise também. Então, você tem que ficar atento a vários fatores. Se for um método de volumetria, tem que ficar atento aos fatores que vão influenciar na zona de transição do teu indicador, porque é ele que vai permitir que você verifique adequadamente o ponto final da titulação. Outro fator que influencia na zona de transição é a temperatura. Como essa zona de transição, né, eu vou só voltar aqui, ela está ligada a esse processo de ionização, e esses processos de ionização de eletrólitos fracos são processos que são regidos pelo equilíbrio químico. A gente viu que a temperatura influencia nas constantes, né, de equilíbrio. Então, obviamente, elas também... Professora? Diz, meu amor. A Wendy está com uma dúvida. Ela mandou assim no chat, ó. Se isso da influência da concentração pode acontecer quando a concentração é alta e baixa ou apenas em uma alta? Pode acontecer tanto na concentração alta quanto na concentração baixa.
A concentração alta, ela provavelmente vai dificultar que a gente perceba a cor adequada na mudança. E a concentração baixa, talvez, se ela for muito baixa, a gente não consiga nem perceber a cor. Fica tão clarinho que a gente fala, eu acho que não estou nem vendo, acho que não mudou, não. Então, ela vai influenciar tanto na concentração alta quanto na concentração baixa. Por isso que lá naquele outro slide, tinha lá que, em geral, se usa concentração 0,1%. Ok? Então, a temperatura também vai influenciar. Quando eu for escolher um indicador, eu tenho que ficar atento à temperatura de reação. Vamos supor que seja uma reação em que eu tenho que fazer aquecimento. A reação só vai acontecer quando eu aquecer a 80 graus. Olha, geralmente, as zonas de transição se referem, né, nos livros, a 18 graus. Alguns trazem a 25 graus. Mas se a reação vai acontecer a 80, então eu tenho que saber se aquele indicador vai mudar realmente naquela zona àquela temperatura. Porque pode ser que eu use o indicador para fazer aquela reação a 25 graus, mas se eu fizer a 80, aquele indicador não funciona. Vai depender da constante de equilíbrio do indicador. E o meio também. Tá? Geralmente, as zonas de transição são calculadas tomando a água como solvente. Quanto menos polar for o solvente que eu precisar usar, por exemplo, falei há pouco que alguns ácidos orgânicos não são muito solúveis em água. Desculpa, gente. Só tomar aqui um golinho d'água. E aí a gente pode solubilizá-los em álcool. O álcool, ele também é um solvente polar, né? Ele não é muito apolar como se fosse, por exemplo, hexano. Então, ele não vai ter muita diferença assim com relação à água. Mas vamos supor que seja uma substância que eu tenha que dissolver em acetona, ou em hexano mesmo. Aí, a zona de transição tem que ser recalculada, tem que ser avaliada naquele ambiente, para que a gente possa saber se vale a pena ou não usar aquele indicador naquele meio. Ah, eu coloquei aqui alguns indicadores, só para a gente ter uma ideia. Ó. Por exemplo, violeta de metila. A cor do pH abaixo, ou seja, antes, né, do ponto final, é amarelo. A cor que a solução fica. Depois do ponto final, essa cor vai para azul, azul escuro, azul púrpura. Então, é fácil da gente perceber essa mudança. Quando é que acontece essa mudança? Olha, ele é um indicador cuja a mudança acontece numa faixa de pH muito, muito, muito ácida. Então, por exemplo, lá naquela titulação do hidróxido de sódio com bistrato de potássio, o que é que a gente tem lá? Hidróxido de sódio é uma base forte, bistrato de potássio é um ácido fraco. Base forte, ácido fraco, a reação de neutralização acontece, mas o pH resultante do meio é levemente básico, porque a base é forte. Então, observem que se eu usasse violeta de metila lá, não ia ver o ponto final, porque eu ia ver o ponto final logo na própria amostra, né? O ácido estava lá no Erlenmeyer. Quando eu pingasse lá, ele já ia aparecer azul, e ele não ia mudar. Não sei nem se ele conseguiria ser azul, porque é um pH muito baixo. O ácido, o bistrato de potássio é um ácido fraco. Aqui seria um ácido forte para conseguir esse pH. Então, não é só pegar qualquer indicador que tem lá no meio, não. Ai, eu gosto tanto da cor rosa carmim, eu vou usar esse. Será que eu posso usar esse para aquele par ácido base que eu vou utilizar? Então, a importância lá da gente ter uma ideia de qual é o pH no ponto de equivalência, que a gente descobre através das curvas de utilização, né, que são os gráficos teóricos. Aí, a partir daquele pH, a gente vai, de acordo com a zona de transição dos indicadores, escolher o mais adequado. Até aí, tudo bem, gente? Tudo certo, professor. Beleza. Eu coloquei aqui mais alguns, para a gente ver a situação aqui em relação à zona de transição, tá? Há uma mudança, não é muito grande, mas dependendo do par e da concentração, na aula passada também eu mostrei duas curvas de titulação com as mesmas substâncias.
hidróxido de sódio e ácido clorídrico, só que com concentrações diferentes. E a gente viu que aquele salto brusco nas imediações do ponto de equivalência, com a concentração menor, aquele salto era menor. Então, a faixa, né, do pH que eu tenho que utilizar lá para o indicador é uma faixa bem menor, uma zona de transição bem menor. Então, às vezes, né, se eu tenho um sistema daquele em que a concentração da minha amostra e da minha solução padrão são baixas, e isso é perfeitamente possível dependendo da amostra que você está analisando, e a temperatura na qual você vai fazer a reação, pode ser que o indicador sirva para determinada concentração e determinada temperatura, e não sirva para aquele mesmo par em outra concentração e em outra temperatura. Só ficar atento a isso. Mas, como eu já disse, isso aqui é só para quem vai desenvolver um novo método de análise. Se você vai só aplicar, né? Estou trabalhando num laboratório que desenvolveu um medicamento para a COVID-19. Esse medicamento, ele é básico e eu preciso saber o teor dele. Vou fazer uma volumetria de neutralização. Então, se já existe um método que se aplica àquele medicamento, beleza, você já vai aplicar. É só que você siga, né, a metodologia que já existe especificada e verifique se os resultados estão ok. Se é um medicamento novo ou uma concentração nova que não existe ainda um método adequado e você vai desenvolver um novo método, aí sim você tem que ficar atento a todos esses detalhes. Agora a gente vai para a parte boa, né, que eu sei que vocês estão sentindo falta. A parte dos cálculos e das aplicações. O cálculo na análise volumétrica, ele é a coisa mais simples do mundo. Simplesmente porque ele se baseia numa relação, que é a relação que quem garante para a gente é o Lavoisier. O Lavoisier ele nos diz que se uma equação estiver ajustada, significa que a soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos, ou seja, aqui, quando a reação acontece, a estequiometria da reação, ou seja, a equação ajustada, ela vai me dizer qual é o número de mols da substância X que deve reagir com o número de mols da substância Y. Eu vou chamar a atenção para esse sinal de igualdade aqui, tá? Porque a gente está acostumado com a igualdade matemática. A igualdade matemática diz que 2 é igual a 2. A igualdade matemática não vai dizer, por exemplo, que 2 é igual a 5. Mas a igualdade química, ela diz que 2 é igual a 5. Puxa, a química é doida? Ou é burra? Não, nem uma coisa nem outra. Porque nós estamos trabalhando com o número de mols. Se eu posso dizer, por exemplo, uma reação que 2 mols da substância X reage com 5 mols da substância Y. Então, a equivalência química, a igualdade química dessas duas substâncias é que 2 mols de uma são iguais a 5 mols da outra. Então, esse igual aqui é uma igualdade química, tá? O que é que eu quero chamar a atenção com isso? Que todos os cálculos na análise volumétrica, seja qual for, vai se basear na estequiometria da reação. E aí, por isso, que lá também, acho que na aula passada ou na aula atrasada, a gente viu que uma das prerrogativas necessárias para que uma reação possa ser utilizada na análise volumétrica é que a reação entre a solução amostra e a solução padrão seja conhecida e seja a única, não existam reações paralelas, seja quantitativamente igual à equação estequiométrica. Tá? Então, há essa igualdade química e é nessa igualdade química que a gente se baseia. Além disso, o que vai ter de possibilidade de variação? Diluição. Né? Se você precisa diluir suas amostras, aí você vai ter algumas variações a mais no cálculo. Fora isso, é só um igual ao outro mesmo, equivalência química. Vamos tentar ver isso na prática. Eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente ter uma iniciação, né, a essa forma de calcular. Aí depois a gente vai ver as aplicações e como é que a gente calcula a concentração dessas aplicações, tá? Que, como eu já disse, é a análise do comprimido, que tem ácido acetil salicílico, e a análise do teor de hidróxido de magnésio no medicamento leite de magnésio. Tá? Então, vamos lá. Peguei aqui um exercício qualquer que diz assim, ó. Uma solução 0,252 gramas de ácido nítrico é titulada com uma solução de hidróxido de sódio 0,25 mol por litro.
quantos ml da solução básica são necessários para neutralizar completamente o ácido? Eu trouxe aqui várias possibilidades, tá? Observem que nesse exercício aqui, eu não peguei uma solução de ácido nítrico com a sua molaridade calculada. Eu não disse assim, eu titulei 10 ml de ácido nítrico 0,2 molar com hidróxido de sódio 0,25 mol por litro, não. Eu pesei uma determinada quantidade de ácido nítrico e titulei essa massa com uma solução de hidróxido de sódio, que eu coloquei aqui concentração, e ele me pede para saber qual é o volume de base que é necessário para fazer essa reação. O que é interessante nesse exercício? É porque ele vai te dar a possibilidade, por exemplo, se você está lá naquela história, né, eu vou analisar pela primeira vez essa amostra aqui. Qual é a faixa que eu vou usar, né? Será que eu pego uma boreta de 50 ml, uma de 25, uma de 10? Será que eu vou usar um volume muito grande? Então, se a gente tem uma ideia da faixa de concentração daquela solução, a gente pode prever o volume, que é isso aqui, ó. Eu vou descobrir qual é o volume de base nessa concentração que é necessário para neutralizar essa quantidade de ácido. Tá? O que diz a equação química? Hidróxido de sódio, NaOH, reage com ácido nítrico, HNO3, produz nitrato de sódio, NaNO3, e água. Essa equação está balanceada? Um sódio, um nitrogênio, 3 com mais 1, 4 oxigênios, 1 com mais 3, 4 oxigênios, 1 com mais 1, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, está balanceada. O que essa equação quimicamente me diz? Que 1 mol da base reage com 1 mol do ácido. Ou seja, eles são quantitativamente equivalentes. Eu preciso de quantidades iguais das duas substâncias para que a reação aconteça. 1 mol da base reage com 1 mol do ácido. Então, eu posso simplesmente dizer, o número de mols de base necessário para essa reação acontecer é exatamente o número de mols do ácido necessário para que a reação aconteça. São quantidades iguais. Como é que eu descubro qual é o número de mol da base e qual é o número de mol de ácido? A gente viu no semestre passado que tem 2 caminhos para a gente calcular o número de mols. Ou eu posso dividir massa do soluto sobre a massa molar desse soluto, ou eu posso multiplicar a concentração molar de uma solução vezes o volume que eu peguei dessa solução. Esses 2 caminhos dizem a mesma coisa, dizem o número de mols, certo? Então, olha só. Qual que eu vou escolher? Posso escolher qualquer um, mas eu devo escolher aquele que facilita a minha vida. Qual é a informação que eu tenho do ácido? Olha, a única informação que ele me deu do ácido foi a sua massa. Poxa, então se eu tenho a massa do ácido, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher esse número de mols que envolve aqui na fórmula a massa. Professora, mas eu queria escolher moralidade vezes volume. Beleza, então, tenta aí estipular um volume qualquer, descobrir a concentração molar, depois você volta para eliminar aquele volume, você vai, matematicamente dá para você fazer. Um recurso aí danado. Mas só vai fazer você perder tempo e gastar neurônio. Então, ele já te deu aqui a massa, e você pode encontrar diretamente o número de mols. Dividindo essa massa sobre a massa molar, que é fácil calcular, porque você sabe a fórmula da substância, então você vai direto para cá. Quais as informações que ele te deu da base? Ele te deu concentração molar. Você já me deu concentração molar, então eu vou usar isso aqui, ó. Tanto é que ele quer descobrir o volume. Olha isso, que legal, ó. Eu tenho a concentração molar e vou descobrir o volume. Bom, então eu vou usar essa relação aqui. Então, vamos lá. Com relação à base, eu vou usar a molaridade vezes o volume. Com relação ao ácido, eu vou usar massa sobre massa molar. Aí, vamos lá. Concentração molar. Olha a unidade, ó. Mol por litro. Isso quer dizer que se eu uso concentração molar, eu vou ter que usar volume em litros. Massa sobre massa molar. Número de mols é grama por mol. Então, eu vou ter que usar sempre massa em grama. Sempre que eu usar volume de um lado e não usar do outro, eu vou ter que colocar volume em litros, massa em grama, massa molar, grama por mol. Então, vou substituir.
0,25 é a molaridade da solução básica. Volume em litros é o que ele me pediu, só que ele pediu em ml, eu tenho que ficar atenta para depois eu transformar. É igual massa de ácido, que eu pesei para fazer a reação, 0,252, e massa molar, ácido nítrico, vamos lá. Hidrogênio pesa 1, nitrogênio 14, 1 com mais 14 vai dar 15, o oxigênio é 16, mas eu tenho 3, 16 vezes 3, 48. 48 com 15. 48, 58, 63. Então, ó, massa molar 63. Aqui está em grama, aqui está grama por mol, vai cortar grama com grama, vai ficar mol, mol por litro, molaridade, mol por litro, corta tudo. Então, de modo que, fazendo aqui o artifício matemático, eu vou chegar que o volume de base em litros é 0,16. Como ele pediu em ml, significa ó, que essa titulação aqui, se eu fosse fazer lá no laboratório, eu gastaria 16 ml. Alguém tem dúvida quanto a esse cálculo? Não, acredito que não. Até aí, moleza, né? Sim, professora, eu queria fazer uma pergunta. Faça, meu anjo. Esse cálculo pode ser utilizado para poder achar a concentração, né, depois da padronização? Pode. O raciocínio, ou seja, a igualdade estequiométrica é a base para calcular a concentração. A gente vai ter exercícios também que vão mostrar isso aí. Só estou começando devagarinho para a gente ver as várias possibilidades, né? Tanto de usar determinada unidade, determinada relação. Mas nós também vamos ter aqui exercícios que vão dizer assim, olha, tem uma amostra tal, qual é a concentração dela, se eu usar na titulação as quantidades X, Y ou Z. Certo? Certo. Então, vamos continuar. Outros exemplos. Vamos lá. Olha só. Aqui tem um outro exemplo. Coloca aqui o ponteiro. Que volume de solução 0,1 mol por litro de HCl neutraliza completamente 200 ml de solução 0,5 mol por litro de KOH? Então, isso aqui é como se eu tivesse pego uma amostra, que era hidróxido de potássio, peguei 200 ml, sabia a concentração dela, vou fazer a reação dela com ácido, eu quero saber qual o volume de ácido que eu vou gastar. Sempre vou me basear na equação estequiométrica. Então, eu tenho a base, hidróxido de potássio, reagindo com ácido clorídrico, produzindo cloreto de potássio e água. Número de mols da base é igual ao número de mols do ácido, ó, 1 para 1. Vejam que aqui, ó, ele me deu molaridade do ácido. Então, se ele me deu molaridade, eu vou usar para calcular o número de mols do ácido, aquela relação, molaridade vezes volume. Beleza? E a base? Ele também me deu molaridade e volume. Então, eu vou usar molaridade vezes volume. Aqui a gente vai observar o seguinte, ó, dos dois lados da igualdade, eu estou usando a mesma relação. Diferente desse exercício aqui. Aqui, ó, de um lado eu usava a relação molaridade vezes volume e do outro lado massa sobre massa molar. Aqui não. Eu tanto uso molaridade vezes volume de um lado da igualdade, quanto molaridade vezes volume do outro lado. Então, nesses casos, é que eu tenho, ó, volume vai cancelar volume. Então, eu posso usar o volume diretamente em ml. Não vai ter problema, porque eu tenho dos dois lados da igualdade a mesma unidade. Certo? Então, ó, 0,5 vezes 200 é igual a 0,1 vezes V. Então, eu vou descobrir que o volume necessário de ácido para neutralizar essa base é 1000 ml. Se a gente observar, gente, olha só. A concentração dessa base é 5 vezes maior do que a concentração do ácido, né? O ácido é 0,1, a base é 0,5. Como eles reagem de 1 para 1, são quantidades iguais, então se a concentração é 5 vezes maior, eu vou precisar de um volume de ácido 5 vezes maior do que o volume de base. 5 vezes 200. 1000. 1000? Exatamente. Tá? Então, vamos percebendo essas relações. É claro que aqui, ó, relação de 1 para 1, moleza.
Mas mesmo se a relação fosse outra, fosse de 2 para 1 ou 2 para 3, aí a gente vai fazer estequiometricamente, levar em conta essa relação. Vamos ver se tem alguma relação diferente aqui no próximo. Olha só, vamos lá. O hidróxido de sódio, NaOH, neutraliza completamente o ácido sulfúrico, H2SO4. Observem ó, que a minha base é uma base que só tem uma hidroxila, uma base monoprótica. E o meu ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, é um ácido diprótico. Tá? Então, a equação entre eles, ajustada, segue essa aqui. Ó. Eu preciso de 2 mols de hidróxido de sódio, 2 mols da base, para reagir com apenas 1 do ácido. Veja que agora a relação não é mais de 1 para 1. É uma relação de 2 para 1. 2 da base reage com 1 do ácido, formando sal e água. Não importa. Né? O que importa é a reação entre o par aqui, ácido básico. O volume em litros de uma solução de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, que reage com 0,5 mol de base é. Então, ó, vejam que ele já me disse qual foi o total de base que eu coloquei lá na reação. Ele não me disse nem volume, nem massa. Ele me disse que o total era 0,5 mols, já me deu o número de mols. Então, eu tenho 0,5 mols de base. Aí ele quer saber qual o volume desse ácido nessa concentração vai ser necessário para reagir com essa base. Olha, veja aqui, essa relação. O N, o número de mols da base, é o dobro do ácido. Pela reação, eu preciso de 2 vezes a base para reagir com um ácido. Portanto, o N do ácido é a metade da base. 1 não é metade de 2? A base é 2 vezes a quantidade de ácido. Portanto, a quantidade de ácido é a metade da quantidade de base. Alguém não entendeu essa relação? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Se eu não quero raciocinar assim, vou raciocinar lá pela equivalência ou pela igualdade química. O que é que diz a igualdade química? 2N da base reage com o N do ácido. 2N da base reage com o N do ácido. Se o N da base é 0,5, então o N do ácido é 0,25. Por quê? Porque o N do ácido é a metade do N da base. N da base é 2, e aqui é só 1. 1 é a metade de 2. Então, se ao invés de 2 fosse 0,5, a metade de 0,5 é 0,25. O que ele tinha dito da solução de ácido? Ele disse ó, que essa solução é 1 mol por litro, ou seja, em cada litro tem 1 mol. Mas, pela quantidade de base que ele colocou, eu não preciso de 1 mol, só preciso de 0,25. Então, tá aqui, ó. Se na solução existe 1 mol em 1 litro, então, para conseguirmos 0,25, eu só preciso de 250 ml de solução ácida. É uma regra de 3 básica. Alguém não entendeu? Pode ser que alguém esteja na dúvida pensando assim, não é possível que seja isso não, que eu estou entendendo tudo e é muito fácil. É fácil. É isso mesmo, viu? Estequiometria de volumetria é fácil. O que é que pode, às vezes, confundir quando tem muita diluição? A gente vai já chegar lá nas diluições, tá? Eu só estou... Professora, para 1 litro de solução, não precisava de ser metade de ácido, não? Acho que eu não entendi, não. Vamos lá. Ó, eu estou falando, são duas grandezas diferentes. Estou falando de número de mols e estou falando de concentração molar. Concentração molar é número de mols por volume. E número de mols é só número de mols. Certo? Até aqui, que se o número da base for 0,5 mol, porque ele deu no problema, a quantidade de ácido necessária para reagir com ela vai ser 0,25. Até aqui, você entendeu por que é 0,25? Entendi. Então, beleza. O que é que diz a concentração da solução? Olha a unidade, ó. 1 mol por litro. Isso quer dizer o quê? Que em 1 litro de solução, eu tenho 1 mol. Se eu tiver meio litro, quantos mols eu terei?
0,5. Muito bem, meio litro tem meio mol. Se eu tiver a metade de meio litro, eu vou ter quantos mols? 0,25. Quanto é a metade de meio litro? 250. Mas agora eu entendi, professora. Entendeu? Que bom, é isso que é importante, viu? E o mais importante é o que você fez mesmo, tá? Não entendi, não entendeu? Fala. Não importa se vão pensar que eu sou burra ou que é uma besteira, não. O importante é entender, tá certo? Mas agora você percebeu porque que é 250, né? Sim. E eu também percebi, ó, que em vez de escrever solução, eu escrevi solução. Então, eu tenho que corrigir também isso aqui. Podemos passar para o próximo? Podemos. Opa, vamos lá. Olha só. Agora a gente já vê que a gente já está aumentando, né? A gente vai devagarinho para a gente ir se adaptando aos poucos às várias possibilidades de cálculo. Então, olha só. Uma remessa de soda cáustica, ele deu aqui a massa molar, ó, 40 gramas por mol. Soda cáustica é o hidróxido de sódio comercial, tá? Está sob suspeita de estar adulterada. Então, faz de conta que alguém que fabrica soda cáustica resolveu adulterar. Coisa muito difícil de acontecer aqui no Brasil, mas, né, já que é uma suposição, pode ser, vamos lá. Dispondo de uma amostra de meio grama, então, ó, me chamaram para analisar lá, para ver se estava adulterado ou não. Eu vou pegar um meio grama daquela soda cáustica e vou preparar, ó, uma solução de 50 ml. Então, pesei 0,5 gramas, dissolvi, levei para um balãozinho de volumêtrico de 50 ml, aferi, homogeneizei e eu tenho a minha solução de amostra, que é soda cáustica. Então, peguei essa soluçãozinha, né, peguei esses 50 ml e titulei, sendo consumido 20 ml de uma solução 0,25 mol por litro de ácido sulfúrico. Então, ó, peguei a minha solução lá e fui titular. Titular com o quê? Já que ela é uma base, eu tenho que titular com um ácido. Qual foi o ácido que eu tinha para fazer a titulação? Eu tinha ácido sulfúrico. Qual é a concentração da solução padrão que eu usei, que é o ácido sulfúrico? 0,25 mol por litro. Quanto que eu gastei de ácido? Gastei 20 ml. Tá? Então, eu tenho a minha solução de base, coloquei no Erlenmeyer, coloquei o ácido na bureta, comecei a titular. Quando vi o ponto final, fechei. Lá na bureta eu tinha gasto 20 ml do meu ácido sulfúrico, 0,25 mol por litro. Beleza, agora como é que eu vou calcular a concentração dessa amostra? Então, vamos lá. Começa tudo pela reação. A reação diz que 2 mols de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido sulfúrico. Então, se eu descobrir o número total de mols de ácido sulfúrico, por regra de 3, eu posso descobrir qual é o número de mols que tem lá de hidróxido de sódio, correto? Vamos lá. Número de mols de ácido sulfúrico eu posso descobrir como? Multiplicando molaridade vezes o volume. Molaridade vezes o volume em litros. Se lembra, ó, molaridade é mol por litro. Então, eu tenho que usar o volume em litro. Molaridade é 0,25, o volume foram 20 ml, então passando para 0,02. Isso eu encontrei, ó, que o número de mols total de ácido que participou da reação foi 0,005. O número total de ácido que participou da reação, 0,005. Mas a gente já viu, ó, que pela relação estequiométrica, a base participa com o dobro de mols em relação ao ácido. Então, 0,005 vezes 2 significa que, para a reação acontecer, eu tinha lá no meio 0,01 mols de base. Até aqui, vocês estão conseguindo entender? Sim. Ótimo. Aí, vamos lá. Eu quero saber porcentagem de impureza. Porcentagem é massa-massa. Eu sei quanto que eu pesei da amostra, agora eu preciso descobrir quanto de hidróxido de sódio tinha lá dentro da minha amostra. A minha amostra é soda cáustica. Soda cáustica tem hidróxido de sódio, mas pode ter outras impurezas lá, ó, tanto é que ela está suspeita. Só quem participa da reação com o ácido é o NaOH.
é o hidróxido de sódio. Mas esse 0,5 grama aqui é de soda cáustica. Pode ser hidróxido de sódio mais alguma coisa. Pode ser só hidróxido de sódio, mas eu não sei. Então, vamos lá. Qual é a massa de hidróxido de sódio que tem dentro desse número de mols que foi o que participou da reação? Ora, existe aquela relação, o número de mols, deixa eu voltar lá, eu devia ter trazido para cá. Tá vendo? Aqui. Número de mols é massa sobre massa molar. Então, se eu quiser descobrir a massa, ó, massa vai ser igual número de mols, isso aqui está dividindo, vem para cá multiplicando, vezes massa molar. Então, é isso que eu vou fazer lá. Eu descobri qual é o número de mols que tem da base, eu sei qual é a massa molar do hidróxido de sódio, que ele me deu aqui. Então, a massa de base presente na minha amostra vai ser N vezes a massa molar. 0,01 vezes 40. Então, ao todo, dentro desses 0,5 gramas de amostra, eu tenho 0,4 gramas de hidróxido de sódio. Percebem a diferença entre amostra e hidróxido de sódio? Sim. Ótimo. Então, eu sei quanto é que eu tenho de amostra e sei quanto é que eu tenho de hidróxido de sódio. Agora, falta eu descobrir quanto é a porcentagem, né? A pureza, que é o que ele quer saber, né? Quanto é que tem de impureza. Bem, eu sei quanto é que tem de hidróxido de sódio, então isso é a pureza. O resto que não for hidróxido de sódio lá dentro da soda cáustica é a impureza. Então, ó, se a minha amostra todinha, que eu pesei, foi 0,5 gramas, fosse toda pura, ela seria 100%. Mas eu descobri que nesse 0,5 gramas, na realidade, só tem 0,4 gramas de hidróxido de sódio. Então, ela é X%. Pela regra de 3, eu descobri que a pureza da minha amostra é 80%. Se 80% é pureza, quanto é de impureza? Olha, de 80 para o total, que é 100, falta 20. Então, a gente tem lá 20% de impureza dentro dessa amostra. Ela realmente foi adulterada. Ok, gente? Sim, tudo certo. Tudo certo. Então, vamos caminhando. Opa, vamos lá. No caso de uma titulação ácido-base, em que foi utilizado 8,75 ml de ácido clorídrico, 0,10 molar, para neutralizar 10 ml de hidróxido de sódio, X molar, não sei qual é a concentração dele. Qual a concentração, estou rindo porque eu pensei em maiúsculo aqui, ó. Qual é a concentração molar do hidróxido de sódio envolvido? Esse aqui é moleza, ó. Fui fazer uma padronização. Peguei o HCl, eu já conheço a concentração, então ele é a minha solução padrão, porque a gente viu, por definição, solução padrão é a solução de concentração exatamente conhecida. Então, ó, solução padrão de HCl, 0,1023 mol por litro. Titulei o volume da solução de hidróxido de sódio, 10 ml, e gastei 8,75 do ácido. Qual é a concentração real aqui do hidróxido de sódio? Reação HCl, que é a soloção padrão, reage com NaOH, que é a solução amostra, aquela que eu estou querendo padronizar, produzindo NaCl e água. Estequiometria de 1 para 1. Então, ó, o número de mol da solução padrão é igual ao número de mol da solução amostra. Quais são as informações que eu tenho da solução padrão? Eu tenho volume e tenho molaridade. Então, eu vou usar molaridade vezes volume. Tranquilo. Quais são as informações que eu tenho e que eu quero da solução amostra? Eu tenho o volume da solução amostra e quero molaridade. Então, eu vou usar também molaridade vezes o volume. X, molaridade, vezes o volume, que foi 10. Posso usar em ml? Nesse caso, posso, porque eu estou usando volume tanto de um lado da igualdade quanto do outro. Então, as unidades vão se cancelar. ml corta com ml. Vai ficar só mol por litro. Então, ó, matematicamente, a gente vai descobrir aqui que a concentração molar dessa solução de hidróxido de sódio é 0,0895. Moleza, né, não? Aí, vamos lá. Ó. Vamos ver aqui uma outra forma também
de se envolver com cálculos de volumetria de neutralização. Então, aqui tem, ó, cerca de 1 ml de HCl concentrado foi transferido para um balão volumétrico de 100. Aí eu completei o volume com água destilada. Então, veja que eu fiz uma diluição. Peguei 1 ml do HCl concentrado, transferi para um balão de 100 e completei com água destilada. Eu diluí, correto? Eu aumentei a quantidade de solvente. Essa soluçãozinha que eu diluí, eu titulei, né, fazendo reagir com uma massa de hidróxido de potássio 0,3054. Então, o que é que eu fiz? Ó? Eu não preparei a solução de base, estava com preguiça. Vou preparar essa solução de base, não. Vou só pesar direto aqui no Erlenmeyer e vou botar esse HCl aqui para titular. Quero nem saber. Vamos ver se vai dar certo. Então, fiz isso. Ó. Peguei 1 ml do ácido concentrado, que eu não sei quanto era a concentração dele. Coloquei no balãozinho de 100, completei com água, homogeneizei. Pronto, tenho a minha solução de ácido. Qual a concentração dela? Só Deus sabe. Vou descobrir. Vou fazer ele reagir com a base. Peguei aqui, vou usar hidróxido de potássio. Não quero fazer solução. Vou pesar uma massa fixa. Fui lá na balança analítica, pesei a massa, ó, com as 4 casas depois da vírgula, anotei tudo bem bonitinho. 0,3054. Agora eu vou fazer esse ácido reagir com essa base que está aqui no Erlenmeyer. Coloquei o ácido na labureta e fiz o seguinte, ó, gastei 45,09 ml para neutralizar totalmente essa base. Qual é a molaridade da solução de ácido fluorídrico titulada e a inicial, concentrada? Ou seja, qual é a molaridade dessa solução aqui, está diluída, que eu usei para reagir com essa base. E depois que eu descobri essa aqui, qual era a dessa inicial aqui antes de eu colocar a água? Essa é a pergunta, tá? Então, reação. HCl é a minha solução amostra. Hidróxido de potássio é o meu reagente padrão, tanto é que eu pesei, eu tenho aqui, ó, toda a massa dele, né, com precisão, com exatidão. Os dois reagem de 1 para 1. Então, ó, o número de mols, né, do reagente padrão, que é a base, é igual ao número de mols da solução amostra, que é aquela que eu quero descobrir. Sempre é a amostra que eu quero descobrir. Eu quero descobrir qual é a concentração do HCl. Quais são as informações que eu tenho do reagente padrão? Eu tenho massa, que eu pesei na balança, tenho massa molar. Não só que ele me deu, mas que eu poderia também calcular lá pela tabela periódica. Então, se eu tenho massa e massa molar, eu vou usar para o reagente padrão a relação, né, de definição do número de mols, que é massa dividido por massa molar. Então, está aqui, ó, 0,3054 sobre 56. É igual. Número de mols da solução amostra. São iguais quimicamente. Quais são as informações que eu tenho da solução amostra? Eu tenho o volume, ó, que eu utilizei para essa solução amostra. E eu quero saber qual é a molaridade, quero saber qual é a concentração molar. Então, eu vou usar, ó, essa relação aqui, molaridade que eu quero saber, vezes o volume, que é o que eu tenho. Observe que eu estou usando massa de um lado e volume do outro. Então, o volume tem que ser em litros. 45,09 vezes 10 a menos 3. Ou seja, eu estou dividindo ele por 1.000 para transformar de ml para litro. Vezes X, que é a concentração que eu quero descobrir. Fazendo essas continhas, eu descubro, ó, que a concentração dessa solução aqui, que é a solução diluída, que eu usei para reagir com o que estava no Erlenmeyer, é 0,12 mol, 0,1209 mol por litro. Beleza. Mas ele não quer só isso, ele quer essa titulada e ele quer a inicial. Olha, meu pai. É a inicial. Então, a inicial, o que foi feito nela? Foi uma diluição. Solução 1, solução concentrada, vezes o volume da solução 1, é igual a solução 2, solução diluída, vezes o volume da solução 2. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho o volume da solução concentrada, que ele me disse, eu peguei 1 ml. Tenho a concentração da solução diluída, eu acabei de descobrir pela titulação. E tenho o volume da solução diluída. Que volume é esse? Eu peguei 1 ml e completei com água até 100. Então, eu fiz 100 ml de solução diluída.
Então, 1 ml da solução concentrada, concentração 1, que eu não sei qual é igual a 0,1209, que é a concentração dela, vezes o 100 ml. E assim eu descubro que a concentração desse ácido inicial é 12,09 mol por litro. Tranquilo? Sim, deu para entender, professora. Ótimo, assim que eu gosto. Quando dá para entender. Então, vamos lá. Agora a gente vai para as aplicações, tá? Determinação de ácido acetilsalicílico. Tem um videozinho para a gente assistir, mas antes da gente ir lá para o videozinho, vou mostrar aqui, ó. Essa é a fórmula, o ácido acetilsalicílico é um ácido orgânico, portanto um ácido fraco. Essa é a fórmula estrutural dele. E observem que ele tem 2 hidrogênios aqui, né? Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Ácido só tem hidrogênio ionizável aquele que está ligado com a função carboxílica, que é aquele C dupla O OH. Esse aqui é uma função fenólica. Então, na realidade, o único hidrogênio que causa, né, ou que dá característica de ácido a essa substância é esse hidrogênio aqui. Ele só tem um hidrogênio para reagir, ele é monoprótico, tá? No vídeo, vocês vão ver que ela vai solubilizar o comprimido em álcool. Por quê? Porque ele é praticamente insolúvel em água. Então, eu não ia conseguir solubilizar. Se eu não solubilizar, eu não disponibilizo para reagir. Então, por isso que eu vou solubilizar em álcool, tá? Mesmo em álcool, ele não é totalmente solúvel. Ele vai estar um pouquinho dissolvido, né? Um pouquinho dele ainda não se dissolveu. Porém, à medida que eu vou colocando base lá no meio, ele vai reagindo com o ácido e vai retirando o ácido do comprimido, até que a reação se complete totalmente, que é o que a gente vai ver lá no ponto de equivalência. Então, eu vou colocar o vídeo, a gente vai assistir, e aí depois a gente vem conversar sobre os cálculos do teor de ácido acetilsalicílico naquele comprimido, tá? Deixa eu tirar aqui agora, para colocar numa nova guia, né? Parar de apresentar. Eu vou colocar aqui uma janela. E eu não tenho essa janela. Peraí, deixa eu abrir aqui uma janela. Vou colocar logo aqui o vídeo. Agora eu vou aqui. Uma janela. Qual é a janela? Essa aqui. Aqui faltava. Colocou no vídeo. Peraí, gente, vai dar certo. Devagarinho a gente chega lá. Deixa eu tentar aqui primeiro, sem apresentar. Adoro quando eles tentam me dizer que não é assim. Aí eu vou lá e digo que eu quero é desse jeito aqui. Se uma pessoa teimosa na vida, sou eu. Isso aqui. E vai. Articulação proporcional, café, isso aqui é uma lista toda. E lindeza. Então, peguei a forma. Só um minuto, gente, vai dar certo. Eu vou as pessoas te solicitam. Coloca aqui, dá um pause. Agora sim, vamos lá. Uma janela. E a começa. Compartilhar. Vocês vão me dizer se vocês estão vendo o vídeo, tá? Se não tiver, me avisa que eu vou tentar dar um vídeo que vocês vejam. E aí, tá aparecendo para vocês a tela do vídeo?
Tá aparecendo. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui para o começo. O vídeo tem som, professora? Deixar aqui um pedacinho para que vocês possam ver essas informações, né? Então, aqui ele diz, ó, vamos aprender o procedimento do preparo de uma amostra e a análise do teor de ácido acetil salicílico em amostras reais de comprimido. Então, primeiro, como preparar a amostra e depois como analisar. O AAS é um fármaco pertencente ao grupo dos anti-inflamatórios, não esteroides, antipirético, analgésico, atuando também como antiplaquetário. Então, por conta do seu caráter ácido, né, ácido acetil salicílico, é possível realizar uma titulação ácido-base para determinar sua concentração. Eu não sei se vocês se lembram do semestre passado, quando a gente falava de equilíbrio de solubilidade. E lá uma das características que aumentava a solubilidade de uma substância era o tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a área superficial, maior a área de contato daquela partícula com o solvente. Então, por isso a importância de triturar, tá, o comprimido. Ele já é pouco solúvel em água. A gente vai solubilizar em água. Então, se eu triturar, se eu diminuir o tamanho dele, eu vou permitir que o solvente toque, né, as reentrâncias que ele não tocaria se o comprimido estivesse inteiro. Então, por isso a importância de triturar. Não sei se vocês sabem, esse equipamento que é utilizado para titular é chamado de pistilo, né, esse pilãozinho, né, e almofariz, que é essa espécie de baciazinha que recebe, tá? Então, a gente tem pistilo e almofariz. Bom, aqui ele está dizendo, pesar 0,3 gramas de comprimido triturado, anotar as 4 casas decimais, ou seja, perto de 0,3. Ela pesou aqui 0,3009. Eu coloquei lá no nosso cálculo outro número, 3023, se eu não me engano, tá? Mas eu só estou chamando a atenção que tem que ter as 4 casas decimais para a gente poder fazer o cálculo, tá?
observem o seguinte, ela não fez uma solução, não levou para o balão e colocou um volume total. Ela pegou a massa e tentou dissolver com álcool e vai colocar toda essa mistura, né? Vai transferir quantitativamente, ou seja, toda aquela massa, 0,3009 gramas, ela vai transferir para a malha. Então, a reação vai acontecer entre a base e essa massa de comprimido, toda ela. Ok? Mais um pouquinho de álcool para garantir que não ficou nada lá no becker, né? Para a gente ter a certeza que a massa total que foi pesada vai participar da reação da titulação. Olha só, um indicadorzinho diferente, né? Aquela padronização do dióxido de sódio, a gente usou fenolftaleína. Na padronização do HCl, usamos vermelho de metila. E agora estamos usando um azul de bromotimol, tá? Concentração do hidróxido de sódio, a gente vai precisar para o cálculo lá da concentração da amostra, já que é com essa solução que o comprimido vai reagir, né? Que a massa, né, de ácido acetilsalicílico pesada vai reagir. Olha, isso é importante. Vocês vejam que estava amarelo, aí ele ficou meio esverdeado, ela pensou que tinha terminado. Aí ela parou, agitou, olhou.
Aí ela ficou na dúvida, será que terminou? Será que não terminou? Aí o que a gente faz? O certo é, quando você está na dúvida, você anota aquele volume e vai colocar mais uma gotinha. E ver se a cor vai ficar mais evidente. Observe que depois que ela colocou mais uma gotinha, aí sim, realmente, houve a coloração azul permanente, né? Porque antes ele ficou meio azulado, quando ela agitou, ele voltou para o esverdeado e para o amarelo. Colocou mais uma gotinha, ficou realmente azul. Então, se mudou realmente, né? Depois que você colocou a gotinha, o ponto final é aquela gotinha depois. Se não tivesse mudado nada, o ponto final tinha sido aquela gotinha antes que você tinha anotado. Observem que quando ela agita, aí ele vai voltando, né? Vai saindo do azul e voltando para o verde. E ela vai continuando agitando até que fique totalmente azul. Por que essa dificuldade? Exatamente por conta daquela dificuldade de dissolução do ácido acetilsalicílico. Então, a reação acontece um pouco lenta. Então, por isso a necessidade de ficar atento, né? Até que esse azul realmente não suma mais. Vou deixar isso aqui no ponto. A gente vai agora discutir sobre essa análise aí. E então, a gente vai ver os detalhes técnicos aí, com a titulação realizada pelas meninas. Então, vimos a solubilização do comprimido. Primeiro, a maceração, né, para que ele tenha um tamanho adequado para ajudar na solubilização, que já não é muito fácil. Depois, a solubilização e depois a titulação. Então, primeira coisa, o indicador que ela usou, vermelho de bromotimol. Por que usou esse vermelho? Olha, o vermelho de bromotimol, ele tem aqui, ó, um pKa 7,1. Então, a zona de transição dele é entre 6,2 a 7,6. O que é que a gente tem de reação? A gente tem o ácido acetilsalicílico, que é um ácido fraco, sendo titulado por base, hidróxido de sódio, base forte. Então, vai haver uma reação de neutralização, mas o pH do ponto de equvalência deve ser levemente básico. Então, tá aqui, ó, vejam que ele já começa ali, ó, se aproximando da neutralidade, e quando ele está totalmente básico, é que ele vai ficar azul. Então, lá ali, a zona de transição está exatamente circundando o ponto de equivalência. Alguém pode perguntar assim, professora, mas quando fez o biftalato de potássio com hidróxido de sódio, o biftalato também é um ácido fraco. E o hidróxido de sódio é a mesma base. E usou a fenolftaleína. Por que não pode usar a fenolftaleína? Vejam que a fenolftaleína já é num patamar bem mais básico. Significa dizer o quê? Que esse ácido acetilsalicílico ele é bem mais fraco do que o biftalato de potássio. Quanto mais fraco for o ácido, o biftalato é mais fraco do que o ácido acetilsalicílico. Quanto mais fraco for o ácido,
mais a base vai ganhar a guerra. Então, maior vai ser o pH no ponto de equivalência. Então, a gente precisava de um indicador, né, que fosse aqui, ó, muito próximo da neutralidade. Quando lá no bifitalato a gente usa esse aqui. Dependendo das concentrações, esse salto ao redor do ponto de equivalência pode ser tão grande que aí talvez até desse para utilizar tanto a fenolftalina quanto o azul de bromotimol. Mas o mais adequado é o azul de bromotimol. Okay? Agora vamos ver os cálculos, tá? Então tá aqui, ó. Cálculo do teor do ácido acetil salicílico. Como é que é a equação? A equação que representa a reação que aconteceu. Tenho aqui o ácido acetil salicílico, C8H2, C8O2H7COH. Aqui, ó, entre parênteses está álquido barra ácido, quer dizer, é uma solução alcoólica e aquosa, né? Eu posso fazer uma mistura dos dois, né? Álcool e água. Nesse caso, a gente fez só alcoólica, teve só o álcool, mas reagindo com hidróxido de sódio aquoso. Vai formar o salicilato de sódio e a água. Reação 1 para 1, né? Só tem um hidrogênio ligado ao ácido carboxílico, então ele é monoprótico, e a base também é monoprótica. Então, significa que, em termos de estequiometria, o número de mols de ácido acetil salicílico presente no comprimido é igual ao número de mols da base. Dá para eu calcular o da base. Por quê? Porque eu tenho a concentração da base, que foi dita lá no vídeo, 0,1071, e tenho o volume da base, que também foi dito que o volume consumido foi 12,3, né? Passando para litro, 0,0123. Então, calculei o número de mols de base que participou da reação. Como estequiometricamente eles são equivalentes, são iguais, a gente tem que o número de mols de ácido acetil salicílico que participou da reação é também 0,0013. Até aqui tudo bem, gente? Entendem por quê que é esse valor? Sim, deu para entender. Pronto. Então, ó, agora eu quero saber massa. Por quê? Porque a gente está calculando, ó, teor de ácido acetil salicílico no comprimido. Sempre que eu falar teor, significa que eu estou falando porcentagem em peso. Porcentagem é o quê? É a massa do soluto presente em 100 gramas de solução. Que solução é essa? O comprimido. O comprimido é uma mistura homogênea. Tem ácido acetil salicílico e tem o tal do emoliente, ou QSP, né? Aquela substância inerte que vai envolver o ácido, protegê-lo e fazer com que ele permaneça ali no comprimido. Então, é a massa de comprimido relacionada com a massa de princípio ativo que tem no comprimido, que no caso o princípio ativo é o ácido acetil salicílico. Então, ó, número de mols eu sei que é massa sobre massa molar, então a massa vai ser número de mols vezes massa molar. 0,013 foi o número de mols, e a massa molar do ácido acetil salicílico é 180,2. Descobrir qual é a massa que tem realmente só de ácido acetil salicílico naquela porção de comprimido que eu pesei e que levei para reagir. Quanto foi que eu pesei? Eu coloquei aqui, ó, 0,3023. Então, essa massa que eu pesei, ela equivale a 100%. Foi toda a parte de comprimido que eu pesei. Dentro dessa massa, eu descobri que tem 0,2343 gramas de ácido acetil salicílico. Então, isso corresponde a X. E encontrei que é um comprimido que tem 77,5% de ácido acetil salicílico. Aí eu vou ver no rótulo do medicamento se ele está de acordo. Se não tiver, houve algum erro. Se eu estiver produzindo, eu tenho que voltar lá para o setor produtivo para corrigir. Se eu for consumidora, eu posso processar a empresa ou a farmácia. Pode ser que a farmácia não tenha conservado direito o comprimido e, por conta disso, ele se adulterou. É entendido? Ou não? Eu entendi, professora. Estou achando que só tem tu assistindo a aula, mas não faz mal, não. Não, professora. Uma pessoa que aprenda já é importante. Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Determinação do hidróxido de magnésio. Presente no leite de magnésio. É um medicamento. É uma base. Observe que é uma base diprótica. Tem 2 hidroxilas. Tá? Então, a gente vai ficar atento
não só a questão estequiométrica, mas há uma outra coisa. É uma técnica diferenciada. Se chama titulação de retorno. O que é uma titulação de retorno? Não está dizendo, vou retornar. Então, na realidade, eu não vou titular diretamente a amostra. Eu vou fazer a minha amostra reagir, no caso, como ela é uma base, eu faço que ela reaja com o excesso de ácido e depois eu titulo esse excesso de ácido e pela diferença eu descubro quanto é que eu tinha da minha base. Por que que eu faço isso, professora? Só para complicar a cabeça dos alunos? Não. E sempre que eu precisar utilizar a titulação de retorno, existe um motivo. Né? O ideal é que a titulação seja feita direta, como a gente fez aí no nosso acetil salicílico. Nesse caso específico, vocês vão verificar, quando ela estiver preparando a amostra, que o hidróxido de magnésio ele é uma solução turva. Então, como ele é turvo, ele dificulta a visualização da mudança de cor. E aí, por isso, a titulação de retorno. Eu vou pegar a amostra de hidróxido de magnésio, vou jogar um excesso de álcool, de ácido, e esse ácido vai reagir com o hidróxido de magnésio e vai sobrar. Vou jogar um excesso. Professora, como é que eu sei que é um excesso? Geralmente eu coloco uma quantidade muito grande. Vocês vão ver que no vídeo ela pegou 5 ml do hidróxido de magnésio, do leite de magnésia, leite de magnésio, fez uma diluição de 10 vezes, levou para 50, tirou só 5 ml dessa solução já diluída e colocou 25 ml de ácido, ou seja, é como se fosse 50 vezes mais ácido do que o que tem de base. 5 vezes porque foi de 5 para 25 e 50 porque ele já foi diluído 10 vezes. Então, tem uma grande quantidade de ácido. Eu garanto que a quantidade de ácido foi tão grande que vai dar para reagir com toda aquela amostra e vai sobrar. Aí, esse tanto que sobrou é que eu titulo. Como eu sei o total que eu botei de ácido, foi lá 25 ml. Vamos supor que no final, depois que ele reagiu com hidróxido de magnésio, eu vou titular o que sobrou. Sobrou 10? Olha, se eu tinha botado 25, sobrou 10, isso quer dizer que reagiu 15. Então, é aqueles 15 que vão me permitir calcular a quantidade de hidróxido de magnésio que tinha lá presente. Tá? Eu coloquei aqui essas informações, mas nós vamos voltar para elas quando a gente for visualizar o cálculo. Vamos ver o vídeo agora. Tá? Deixa eu sair daqui e ir para aquela tela lá. Tá? Uma janela que eu acho que é essa aqui. Estão vendo aí o vídeo? Sim, professora. Então, vou aqui aumentar e iniciar. Professora. Só um minuto, deixa eu dar um pause aqui. Oi. Eu não sei se esses vídeos têm som, porque eu não estou escutando nada. É mesmo, eles têm som, sim. Mas assim, é só uma musiquinha. Então tá certo, se não fala nada. É só uma musiquinha. E outra coisa, quando eu colocar o slide lá no Cigar, esses endereços vão. Aí você pode assistir de novo se você queira. Mas elas não falam nada mesmo, não. É só uma musiquinha. Foi feito assim justamente para que o professor pudesse interromper, pausar, explicar. Viu? É só uma musiquinha. Tem uma musiquinha, inclusive, bem chatinha. Pelo menos para mim. Né? Poderia ser a de fundo aquela música, né? Como é? Esqueci o nome da música. Ela quer bebida e uma balinha para ficar na brisa, na brisa. Então, de novo aí, ó, dei uma pausa para a gente poder acompanhar. Como o nome fica ali no meio, eu vou ler, tá? O hidróxido de magnésio é farmacologicamente, um medicamento farmacologicamente com efeito laxante, podendo também ser usado para aliviar indigestões e azia, como um antiácido. O uso como antiácido é causado por ele ser uma substância alcalina que neutraliza a hiperacidez estomacal. A ação laxativa, né, aquela que afrouxa tudo, se dá pela reação com o ácido clorídrico do suco gástrico que produz o cloreto de magnésio. O magnésio é que libera tudo, o cloreto de magnésio.
A titulação volumétrica de neutralização é utilizada para determinar a quantidade de ácidos ou bases, e neste exemplo é necessário fazer uma titulação de retorno com um segundo titulante padrão. Então, é um exemplo interessante para a gente ver uma outra técnica possível. Oh, meu pai. No semestre passado a gente falou de soluções, né, e suspensões, soluções coloidais. O hidróxido de magnésio, ele é uma base que não é totalmente solúvel, então ele é uma suspensão. Por isso a necessidade de agitar, antes de tirar, tá? Então, agita para homogeneizar ao máximo a amostra, depois retira. E vocês observem quando ela estiver retirando, que ele é bem turvo mesmo, parece um leite mesmo, por isso que é chamado leite de magnésio. Ele não é líquido, ele não deixa ele não é transparente, né? Então ele dificulta a passagem da luz para que a gente veja adequadamente a cor da mudança do indicador. Por isso a necessidade de fazer uma titulação de retorno. Observe que ele é bem viscoso, né? Até difícil, inclusive, para pipetar. Tá? Então, por isso, de novo, repetindo a necessidade de, primeiro, neutralizá-lo, formar sal e água, que são incolores, e depois titular o excesso do ácido que foi utilizado para reagir com ele.
Vejam que mesmo ela diluindo, ó, a solução ainda é bem leitosa, né? O que é uma diluição? Pegou 5 ml da amostra pura, colocou no balão e completou com água destilada. Então, aumentou a quantidade de solvente. Mas, mesmo assim, a solução resultante ainda é bem leitosa. Observem a diluição de 5 da amostra pura para 50 ml de uma solução amostra. A amostra é o leite de magnésio puro. Solução amostra é a mistura do leite de magnésio com água, que depois ela vai tirar uma alíquota, vai tirar mais 5 para titular, para analisar. Então, ó, observe, como é que a gente sabe que essa quantidade de ácido vai dar certo? Peguei 5 da amostra, diluí para 50 com água, tirei só 5 dessa diluição e vou adicionar 25 de ácido. Então, é uma grande quantidade de ácido em relação à possível quantidade de base, para que a gente garanta que realmente o ácido reagiu com toda a amostra e ainda vai sobrar ácido para depois ser titulado na titulação de retorno com a base.
Observem que à medida que o ácido vai caindo na amostra, ela vai deixando de ser turva, né? Se você observar que o outro ele é maior, que o ácido já neutralizou todo o leite de magnésio, ou hidróxido de magnésio, ele já está bem límpido, ó, não está mais turvo. Agora sim eu vou poder colocar o indicador e visualizar o ponto final da titulação de retorno, que vai ser a titulação que vai descobrir quanto que sobrou de ácido e pelo quanto que sobrou, diminuindo o tanto que eu coloquei, eu posso saber quanto que reagiu com o hidróxido de magnésio. Ó, de novo, né? Ela achou que tinha terminado, parou, aí anota o volume e vai colocar mais uma gotinha. Vejam que antes, apesar de já aparecer os tons de amarelo, mas ainda tinha alguns tons claros de vermelho. E agora vai ficar todo amarelo mesmo, amarelo claro.
Vamos voltar aqui para beleza. Então, ó, a gente viu lá o que eles fizeram. Pegaram 5 ml de amostra pura, né, diretamente do medicamento, passaram no balão de 50, fizeram uma diluição, adicionaram água. Dessa solução diluída foi que eles tiraram 5 e colocaram lá no Erlenmeyer para titular. Só que como era turva, ia dificultar a visualização do ponto final, que eles fizeram titulação de retorno, adicionaram um grande excesso de ácido, já que o hidróxido de magnésio é uma base, então esse ácido reage com toda essa base e sobra, porque tem uma grande quantidade. Então essa quantidade que sobra é que eles vão titular com o hidróxido de sódio. Aí eu vou ter a titulação do HCl que sobrou com hidróxido de sódio, base forte com ácido forte. Vermelho de metila, que foi o mesmo indicador utilizado lá na padronização do HCl com NaOH. Então, eu coloquei aqui, ó, informações importantes. Qualquer dúvida, gente, vocês me interrompam, por favor, tá? Peguei aqui, ó, densidade de hidróxido de magnésio, 1,032 gramas por ml. A gente conta que é esse valor aqui. Eu já vi em outros locais outro valor, então eu não sei qual dos dois valores correto, eu peguei esse aqui. A técnica utilizada foi uma titulação de retorno. Olha, existe diferença. Método, qual foi o método utilizado? Volumetria de neutralização. Técnica, titulação de retorno. Pode ser titulação de retorno, pode ser titulação direta. Tá? A do ácido acetil salicílico foi método de volumetria de neutralização. Técnica, titulação direta. A do hidróxido de magnésio ou leite de magnésio. Método, volumetria de neutralização, técnica, titulação de retorno. Então, o número total de HCl que foi adicionado lá, que foi aqueles 25 ml vezes a concentração dele, ele vai se dividir em duas categorias. Uma parte vai reagir com o hidróxido de magnésio, que está lá na solução diluída, e o que sobrar nós vamos titular, né? Esse excesso é o que vai sobrar depois que reagiu com a amostra, vai ser titulado com o hidróxido de sódio, que é a solução padrão. Então, qual foi o total que foi colocado lá? 0,1002 é a concentração do ar e foram 25 ml, ou 0,025 litros, ou seja, o total de HCl que eu coloquei dentro do Erlenmeyer foi 0,002505 mols.
Muito bem, uma parte reagiu com hidróxido de sódio. Eu não sei quanto foi essa parte. Mas o que sobrou, eu titulei... Desculpa, uma parte reagiu com hidróxido de magnésio. Eu não sei quanto foi essa parte, porque essa parte, inclusive, vai me dizer como é que eu calculo a concentração, a quantidade, o teor de hidróxido de magnésio dentro do medicamento leite de magnésio. Mais uma parte que sobrou, eu sei calcular, porque eu titulei isso aqui com hidróxido de sódio. Uma reação do HCl com hidróxido de sódio é de 1 para 1, então, ó, o número de mols, né, do NaOH vai ser igual ao número de mols do HCl em excesso. É a concentração do hidróxido de sódio utilizado vezes o volume. Ela fez lá duas titulações, uma deu 13,3 e outra deu 13,2. Então, a média, 13,25, passei para litros, encontrei a quantidade de mols de hidróxido de sódio necessário para titular esse excesso aqui. Então, olha, se eu sei o total e sei o excesso, então é fácil descobrir a quantidade que reagiu com o hidróxido de magnésio. Então, eu coloquei aqui, ó, descrevendo como foi feito. Ó. 5 ml de hidróxido de magnésio foram transferidos para um balão de 50, completou-se o volume do recipiente com água destilada. Dessa solução, retirou-se uma alíquota, esqueci de colocar aqui a palavra, vou corrigir, de 5 ml e fez-se reagir com 25 ml de ácido clorídrico, 0,1002 mol por litro. E reagiu com hidróxido de magnésio e o excesso foi titulado com solução de hidróxido de sódio, também tem que corrigir aqui, 0,1071 mol por litro. Gastando-se, né, para essa titulação, um volume médio de 3,25 ml. Qual o teor de hidróxido de magnésio na amostra? Então, a gente teve aí duas reações. A reação 1 foi aquela em que o HCl reagiu com o hidróxido de magnésio que estava lá dentro do Erlenmeyer. Essa reação é de 2 para 1, porque o ácido clorídrico é um ácido monoprótico e o hidróxido de magnésio é uma base diprótica. Então, 2 mols de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de magnésio, produzindo 1 mol de cloreto de magnésio e água. Muito bem. Dessa reação aqui, como tinha muito mais HCl do que hidróxido de magnésio, neutralizou totalmente o hidróxido de magnésio e sobrou HCl. Esse tanto que sobrou participou da reação 2. A reação 2 foi aquele HCl que sobrou lá da reação 1, foi titulado com hidróxido de sódio. Reação de 1 para 1, produzindo NaCl e água. Então, vamos lá tentar descobrir qual é o teor de magnésio, de hidróxido de magnésio na amostra. Então, ó, aquela relação que a gente viu no slide anterior, o número de mols total do HCl é a soma do número de mols de HCl que reagiu com o hidróxido de magnésio mais o excesso. O excesso é aquele que reagiu com o hidróxido de sódio. Então, a partir dessa relação aqui, eu posso descobrir quanto HCl reagiu com o hidróxido de magnésio. Vai ser o total menos, né? Esse aqui está somando, vai para o outro lado, menos o que reagiu com o excesso, que é igual ao hidróxido de sódio que a gente viu na página anterior. Então, ó, o total 0,02505 e o excesso, que é aquele que reagiu com o hidróxido de sódio, 0,01419. É isso mesmo? É o total e o que reagiu com o hidróxido de sódio. Tá? Então, sendo assim, a gente descobre ó, quanto de HCl reagiu com o hidróxido de magnésio. Pela estequiometria da reação, a gente sabe ó, que eu preciso do dobro de HCl para reagir com hidróxido de magnésio. Ou uma regra de 3 simples, ó. 2N de HCl reage com N de hidróxido de magnésio. Quanto é que reagiu? Está aqui, ó. Eu descobri quanto é de HCl, total de HCl. 0,036 vai ser X. Ou seja, a metade, né? 0,0054429 é o número de mols de hidróxido de magnésio que tinha na amostra que eu analisei. Não é no medicamento, é na amostra que eu analisei. Se lembrem que essa amostra foi diluída. Como é que foi essa diluição? Está aqui, ó.
Peguei 5 ml do leite de magnésia, passei com um balãozinho de 50, adicionei água, tirei 5 ml da solução diluída, joguei no Erlenmeyer e titulei. É desse aqui que eu vou calcular, né, através dessa alíquota que eu tenho que calcular o teor que tem nessa amostra inicial aqui, tá? Então, essa massa aqui, ó, desculpa, esse número de mols aqui é o que eu encontrei aqui, ó, nesse Erlenmeyer, que foi o que eu titulei. Mas como eu quero teor é porcentagem peso, eu vou precisar de massa. Então, eu vou transformar logo em massa. Número de mols é massa sobre massa molar. Ou seja, massa é número de mols vezes massa molar. Então, número de mols vezes massa molar, encontrei, ó, a massa de hidróxido de magnésio que tem nessa alíquotazinha que estava aqui dentro do Erlenmeyer. Só que essa alíquota ela veio de uma diluição. Então, vamos levar em conta, vamos ver como é que foi essa diluição. Vamos lá. Olha só. Eu peguei 5 ml direto do medicamento, levei para um balão, adicionei água até 50, tirei 5 dessa e titulei. Esses 5 ml da solução diluída, eu descobri que tem 0,0315 gramas. Só que essa solução todinha, ela era 50, ela não estava dentro do balãozinho de 50. Tinha pego 5 desse, coloquei no balão de 50, tirei 5 do balãozinho de 50 e titulei. Naquele pouquinho, que era 5, tem esse tanto aqui, mas dentro do balão todinho lá, quanto é que tem? Tá aqui, uma regra de 3 simples, encontrei, ó. 0,315 gramas tem dentro do balão de 50 ml. Mas dentro do balão de 50 ml, que é uma solução, é uma mistura, é o leite de magnésio com água. Quanto é que tem só de leite de magnésio puro? Alguém sabe me dizer? Lá dentro do balão de 50? Gente, volta aí para me dar essa resposta. Então, vamos lá. Já que vai ficar gravado, eu espero que vocês assistam. Dentro do balãozinho de 50, tem 5 ml do leite de magnésio puro. Então, eu posso dizer que essa massa corresponde, essa massa aqui de hidróxido de magnésio que estava dentro do balão de 50, é a mesma massa que corresponde a 5 ml da amostra pura. Porque eu peguei 5 ml desse, joguei no balão e completei com água. A massa dos 50 é água, mais esse tanto de 5 que tem aqui. Então, de hidróxido de magnésio, só são 5 mesmo. Então, eu posso dizer, ó, 0,315 gramas é a mesma massa de hidróxido de magnésio presente em 5 ml da amostra pura. Só que como eu quero teor, é peso-peso. Eu tenho aqui, ó, peso-volume. Então, eu vou transformar, utilizar a densidade. Qual é a massa que corresponde a esses 5 ml da amostra pura do leite de magnésio? Então, vamos lá. Ó. Massa é densidade vezes o volume. Eu sei a densidade, sei o volume, descobri a massa. Então, esses 5 ml que eu peguei aqui puro para jogar lá dentro daquele balão, na realidade, se eu tivesse pesado, seriam 5,16 gramas. Isso é 100%, porque é o medicamento puro. Dentro desse medicamento, eu descobri que só tem, eu titulei e descobri que só tem 0,315 gramas. Então, isso corresponde a Z. Z deu 6,10%. A análise desse medicamento, feita lá no laboratório, encontrou um teor de 6,10% de hidróxido de magnésio dentro do leite de magnésio. Porém, a marca me vende, ó, dizendo aqui que tem 8%. Então, nós temos aí algumas possibilidades. Ou a gente fez a análise errada, e aí a gente repete para verificar se é isso mesmo. Ou o medicamento é muito antigo, houve uma contaminação, houve uma diluição, houve um manuseamento errado, ou um armazenamento errado e ele se deteriorou, ou o fabricante errou na dosagem. Então, é preciso primeiro se certificar, né, desse valor e se ele foi conservado corretamente, porque se eu me certifico que a análise foi feita correta,
A conservação também está correta, não houve contaminação. E aí sim, o valor está diferente, aí a gente pode recorrer à empresa reclamando de que me vendeu um produto que não diz o que consta lá no rótulo. Ok? Coloquei aqui uma bibliografiazinha para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre volumetria, e aí não só volumetria de metalização, mas todo o assunto da Química Analítica 2, vocês encontram nesses livros aí. Com isso, a gente encerra esse slide de hoje. Diga, meu amor, você que abriu o microfone. Não, professora, já que acabou o assunto, eu queria só saber como é que tipos de condições de armazenamento seriam adequadas para ver esse problema. Isso. Todo medicamento, ele deve trazer, né, as instruções de armazenamento. Por exemplo, nesse caso aqui, como é uma base, você vê que o frasco dele é escuro, né? Porque ela pode ser sensível à luz. O ideal é que não seja exposto a sol ou temperaturas muito altas, porque como é uma solução, mesmo ele estando fechado aqui, dependendo da temperatura, pode se perder solvente, né, por evaporação, e isso vai alterar a concentração. Mas cada medicamento tem as suas nuances. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, ela é extremamente instável à presença de luz e de calor. Então, ela tem que ser também guardada em locais escuros e refrigerados. Outros medicamentos não são afetados por isso. Então, cada medicamento, dependendo do princípio ativo, ele vai ter as suas especificações. A gente não pode dizer uma coisa geral, mas, no geral, na maioria dos casos, o ideal é que não fique exposto à luz, não fique exposto a altas temperaturas, né? E que se mantenha, né, fechado, né, lacrado, quando a gente for comprar, verificar se está lacrado, verificar a data de validade, se a gente comprou fora da data de validade, ou mesmo que a gente tenha comprado dentro da data de validade, e guardou por vários e vários anos o medicamento, e depois, vamos tomar isso aqui, aí você vai olhar se ainda está valendo. Tudo isso pode influenciar na concentração do princípio ativo do seu medicamento. Certo. Obrigada, professora. De nada. Então, aí com isso a gente termina, né, essa parte da volumetria de metalização. Eu tinha dito na aula passada aqui organizar um trabalhozinho para vocês valendo ponto. Vou fazer isso ainda, tá? Me perdoem. Eu estou com muita correria aqui por conta de algumas coisas que estão acontecendo aqui na chefia que eu tenho que dar conta. Mas eu vou